Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Vale Concursos, hoje dando continuidade à nossa preparação para o concurso da Polícia Penal da Bahia. Hoje nós iremos trabalhar aqui 10 questões, certo? Dentro da disciplina aqui de Direito Penal. Hoje nós iremos trabalhar aqui, ó, especificamente o tópico crimes contra a pessoa, beleza? E dentro do edital de vocês. Então, você que está se preparando para o concurso da Polícia Penal da Bahia, nós estamos aí em reta final, certo? Para o nosso concurso aí da PP Bahia, certo? Então, fica conosco aqui até o final, que nós iremos aqui fazer uma mega revisão em questões dentro do tópico aqui, crimes contra a pessoa, dentro da disciplina de Direito Penal, beleza? Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Quero aqui deixar convite a vocês para se inscrever no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Se você é novo aqui no nosso canal, temos diversas outras aulas para o concurso da Polícia Penal da Bahia. Tem uma playlist aqui no nosso canal só para PP Bahia, beleza? Então, se inscreve aí, deixa aquele like. Coloca aí nos comentários quantas questões vocês acertaram. E coloca aí nos comentários também qual tópico, qual tema vocês querem trabalhar qual tema do edital de vocês querem trabalhar no próximo vídeo, beleza? Então, deixem nos comentários que a gente vai atendendo o pedido de vocês, certo? Ó, antes de nós começarmos nossas questões, ainda está disponível o nosso combo para a Polícia Penal da Bahia. Esse combo aqui ele vai ser disponível para vocês, ó. Tanto o Vadimeco como o caderno de 1850 questões, certo? Então o material está disponível, deixei o link aqui na descrição, é só ir lá no site, adquirir, já recebe diretamente no e-mail de vocês, certo? Ou se preferir, pode falar diretamente comigo pelo WhatsApp que eu atendo vocês lá pessoalmente, certo? Então o Vadimeco aí abordando todas as leis do edital, com diversas sumas, mnemônios, passo para anotação, material todo atualizado pós-edital e também aqui, ó, material 1850 questões. Pessoal, esse material aqui é suficiente aí para vocês dar uma estudada agora nessa reta final e fazer uma boa revisão, certo? Em todo o conteúdo aí do edital de vocês, beleza? Então, material aí ótimo, principalmente agora, nesse período aqui de reta final, certo? Vai dar para vocês aqui baterem esse material tranquilamente até aí umas 2 vezes antes de vocês fazerem sua prova, beleza? O material está num preço aí simbólico, preço aí super acessível, só clicar aí no link da descrição e adquirir o seu material, beleza? Então, sem mais delongas, vamos iniciar nossas questões hoje focando aqui na parte de Direito Penal, crimes contra a pessoa. Pessoal, vamos lá, questão número 1, ó. Paulo, pai de Joaquim e Ana, todas as vezes em que tem ciência de que sua filha chegou em casa após as 22 horas, a agride fisicamente. O mesmo não ocorre em relação ao seu filho, com quem é sempre mais compreensível. Certo dia, Paulo extrapola nas agressões físicas e mata a Ana. Cumpre destacar que Paulo não reside no mesmo local que seus filhos, já que desde pequenos moram com a avó materna. Sobre a situação narrada, é correto afirmar que, então vamos lá, a letra A diz assim, ó, Paulo cometeu homicídio qualificado contra sua filha Ana na modalidade feminicídio. E aí, senhores? Nesse caso aqui, se enquadra aqui como crime, certo? Homicídio qualificado, nessa modalidade aqui de feminicídio. Pessoal, vamos lá, ó. De cara aqui, Sérgio já gabaritou nossa questão. Número 1, letra A. Tá correto, certo? Perfeitamente. Então veja só que, de fato, tendo Paulo aí perpetrado agressões físicas contra sua filha Ana, que culminaram em sua morte no contexto doméstico e familiar, responderá aí pelo crime de homicídio qualificado aí nessa modalidade específica aí de feminicídio, certo? Isso lá nos termos, ó, do artigo 121, parágrafo 2º do nosso Código Penal, certo? Especificamente, ó, lá no inciso 6, que ele vai falar aqui os crimes de femicídio contra a mulher por razões de condições do sexo feminino, certo? Então, considera-se aí que há razões das condições do sexo feminino quando o crime envolve o quê? Violência doméstica e familiar. Então, é aqui batendo com o contexto da questão, certo? Então, de cara aqui, já gabarito nossa questão número 1, letra A. Paulo cometeu sim homicídio qualificado na modalidade feminicídio, certo? Então vamos ver aqui o erro das demais alternativas. Vejam só que na letra B ele diz, ó, Paulo cometeu homicídio qualificado, beleza, por motivo fútil, não sendo possível a tipificação da conduta por feminicídio, em razão de não ter sido cometido no âmbito de violência doméstica, já que o agente não residia com a vítima. Pessoal, distintamente aqui do afirmado, ele cometeu homicídio qualificado, sendo possível a tipificação da conduta por feminicídio, como já expliquei, certo? Uma vez que o crime foi cometido no contexto doméstico e familiar, já que a vítima era sua filha, então se encaixa aí sim dentro do contexto doméstico e familiar. Então, nesse sentido, destaque-se que o fato de a vítima não residir com o autor do crime não descaracteriza o contexto doméstico e familiar, perfeito? Então, por esse motivo, a alternativa aqui incorreta. Vejam só a letra C, ó. E disse assim,
No caso mencionado, somente seria possível a tipificação da conduta como feminicídio caso a vítima tivesse relação afetiva com o agente, como namorado ou união estável. Negativo, senhores. Na realidade, a tipificação como feminicídio exige razões da condição do sexo feminino, a qual se considera a violência no contexto doméstico e familiar. Certa alternativa aqui também, ó, incorreta. E por sua vez, nossa alternativa letra D diz: nos termos do Código Penal, para a configuração do feminicídio, basta a constatação de o agente ser homem e a vítima ser mulher. Negativo, não basta que, ao contrário do afirmado, o Código Penal ele exige as seguintes condições para configurar o feminicídio. No caso lá do homicídio qualificado, certo? De feminicídio contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, certo? Vai se considerar aí aqui as razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve o quê? Violência doméstica familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher, certo? Então, dessa maneira também, a alternativa aqui D, ó, incorreta, gabarito da nossa questão número 1, letra A. Beleza? Então, fechando aqui a nossa primeira questão, espero que todos tenham gabaritado a nossa primeira questão. Iremos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 2, ó. No dia 25 de dezembro de 2022, Thales matou seu filho de 13 anos, Joaquim, se utilizando de uma arma de fogo de uso restrito, com o fim de assegurar a impunidade de outro crime que havia cometido. Em relação ao caso narrado e com base no Código Penal, assinala a opção que elenca de modo mais completo as circunstâncias que aumentam a pena de Thales, qualificadoras ou causas de aumento. Então vamos lá, nós temos aqui 5 alternativas. A nossa letra A diz, ó, o fato do crime ter sido praticado em data festiva contra menor de 14 anos e com o fim de assegurar a impunidade de crime anterior. E aí, senhores, essa situação aí de data festiva. Vamos lá, alternativa B, ó. O fato de o crime ter sido praticado em data festiva, ser Thales ascendente de Joaquim, ter se utilizado de arma de fogo de uso restrito. A letra C diz, ó, o fato de o crime ter sido praticado contra menor de 14 anos e ter o agente se utilizado de arma de fogo de uso restrito. A letra D diz, o fato de o crime ter sido praticado contra menor de 14 anos, ser Thales ascendente de Joaquim, ter se utilizado de arma de fogo de uso restrito e com o fim de assegurar a impunidade de crime anterior. E por fim, a letra E diz, o fato de Thales ser ascendente de Joaquim, ter se utilizado de arma de fogo de uso restrito e com o fim de assegurar a impunidade de crime anterior. E aí, senhores, quais as alternativas aqui elenca de modo mais completo as circunstâncias que aumentam a pena de Thales? Pessoal, vamos lá. Em relação ao caso narrado e com base no nosso Código Penal, a alternativa correta será a letra D, certo? Dentre todas, aqui elenca de modo mais completo as circunstâncias que aumentam a pena de Thales, aí vai ser a letra D, tanto dentre as qualificadoras e causas de aumento de pena, certo? Então vejam só que o fato de o crime ter sido praticado contra menor de 14 anos, que é uma qualificadora, né? Ser Thales aí ascendente de Joaquim, ter se utilizado de arma de fogo de uso restrito, como também aí com o fim de assegurar a impunidade de crime, certo? Então, no Código Penal ele vai trazer todas essas situações. Homicídio qualificado, ó, deixa eu só colocar aqui para vocês. Então, a alternativa correta é a letra D. Lá no homicídio qualificado, ó, 121, parágrafo 2º, inciso 5, deixa eu dividir aqui, inciso 5, vai se encaixar também inciso 8 e inciso 9. Ele vai trazer lá para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Aí no inciso 8º ele vai trazer com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. E no inciso 9, contra menor de 14 anos. Certo? Lá no parágrafo 2º B, ele vai trazer lá que a pena de homicídio contra menor de 14 anos é aumentada de 2 terços se o autor é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheira, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela, certo? Então, isso aqui especificamente no inciso 2 do parágrafo 2º B, certo? Então, aí também se caracterizando aí a aumentativa da pena, certo? Então, tanto as qualificadoras como causas de aumento de pena, a que se encaixou mais aqui dentro dessas circunstâncias foi a nossa alternativa aqui, letra D, perfeito? Então, alternativa correta, gabarito nossa questão número 2, letra D. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 3, ó. Assinala a opção que caracteriza um infanticídio, certo? Então vamos lá. Questão aqui que vai caracterizar infanticídio. A letra A diz: a lesão corporal culposa ou danosa que atinge a integridade física de uma criança por qualquer pessoa. Pessoal, vamos lá. Distritamente do afirmado, o crime de infanticídio se encontra inserido no capítulo dos crimes contra a vida, certo? E não aí contra a integridade física. Vejam só, infanticídio, artigo 123, matar
sobre a influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após. Então, alternativa aqui, ó, incorreta, certo? A letra B diz: a morte do filho pela mãe durante o parto ou logo após, sobre efeito de estado puerperal. Pessoal, perfeitamente. Isso aqui é o que traz o nosso artigo 123 do nosso Código Penal. Então, justamente, de fato, essa é a conduta prevista pelo nosso Código Penal, certo? Artigo 123, matar sob influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após, certo? Então, perfeitamente aqui, gabarito nossa questão número 3, letra D, certo? Vejam só, a letra C ela trouxe assim, ó, a morte de criança até os 7 anos por qualquer cuidador ou responsável. Na realidade, a conduta aqui seria crime de homicídio e não infanticídio. Isso porque o delito de infanticídio traz elementos especializantes, conforme vimos na análise aí das nossas alternativas anterior, matar sobre a influência de estado puerperal o próprio filho durante o que? O parto ou logo após. Não tem o que se falar aqui, filho de 7 anos e 1 ano, 10 meses, entendeu? Tem que ser logo após. Então, alternativa incorreta. A letra D diz: o assassinato do filho pelos pais desde o parto até os 5 anos de idade. Ao contrário do afirmado, os pais, nesse caso, cometeram o crime de homicídio, como eu já expliquei. Certo? Então tem que ser logo após. E a alternativa L diz: a lesão corporal danosa que atinge a integridade física de uma criança por quem esteja responsável. Então não tem que se falar aqui, integridade física, certo? E sim, ele vai falar que não é um tipo de homicídio, certo? Matar, vai ter que matar a criança aqui. Beleza? Então, alternativa correta da nossa questão número 3, letra B. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 4. Ó. Caio, 18 anos. Tício, 20 anos. E Mévio, 22 anos. Integram uma torcida organizada de uma agremiação futebolística. No dia de uma partida de seu clube, encontra um torcedor do time rival sozinho, saindo do trem em uma curta distância. Mévio então olhou para Caio e Tício e fez gestos com as mãos, denotando que os três perseguissem e agredissem o torcedor rival. Ao efetivamente alcançarem a vítima, o lesionaram com socos e pontapés. Pelo exposto, o correto é afirmar que Caio, Tício e Mévio devem responder por crime de... Então vamos lá, letra A, lesão corporal, cada qual isoladamente, eis que não houve concurso de pessoas e sim autoria colateral. Pessoal, negativo, certo? Não há de falar aqui autoria colateral. Nessa hipótese, mais de um agente comete o mesmo crime, mas um não tem conhecimento da conduta do outro, o que afasta seu liame subjetivo e, consequentemente, o concurso de pessoas, certo? No caso do enunciado, cada um sabe da conduta do outro, certo? E, conjuntamente, aí ataca o torcedor rival, sendo efetivo o caso de concurso de pessoas, certo? Então, alternativa aqui incorreta. A nossa letra B, ela diz assim, ó, lesão corporal em concurso de pessoas. Perfeito, ponto. Justamente o que eu falei aqui. Lesão corporal em concurso de pessoas, certo? Gabarito, nossa questão número 4. Letra B. Então, vejam só que o nosso artigo 29, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Artigo 29 vai trazer que quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas mesmas penas a este combinadas na medida de sua culpabilidade. Então, lá no parágrafo primeiro vai trazer, se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. No parágrafo segundo, ele vai trazer que se algum dos concorrentes quis participar de crimes menos graves, se lhe é aplicada a pena destes, essa pena será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave, certo? Então, alternativa aqui, ó, correta. Letra B, certo? Lesão corporal, artigo 129, ofender a integridade corporal ou a saúde de outro. Perfeito? Então, alternativa aqui, 4, letra B, gabarito da nossa questão. Perfeito? Então, todas as outras nossas alternativas aqui estão corretas. Incorretas, perdão. A letra C diz associação criminosa. Negativo, certo? E crime de lesão corporal. Vejam só que a associação criminosa, ele vai trazer lá no nosso artigo 288 que associar-se 3 ou mais pessoas para fins específicos de cometer crime, certo? Então, alternativa aqui incorreta. A alternativa D diz constrangimento ilegal e crime de lesão corporal. Também não se caracteriza aqui, diz constrangimento ilegal, certo? E na letra E diz organização criminosa e crime de lesão corporal. Negativo, certo? Negativo. No caso aqui da organização criminosa, certo? A associação de 4 ou mais pessoas, certo? Estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, certo? Então, alternativa também incorreta. Aqui onde se encaixou perfeitamente na gabarito da nossa questão 4 foi a letra B. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 5, ó. Tadeu, guarda municipal, em patrulhamento de rotina, abordou sem qualquer excesso, em conformidade com a lei, o cidadão Mateus. Inconformado com a abordagem, Mateus agrediu Tadeu, causando lesões que afastaram o guarda municipal
do serviço por mais de 30 dias, de acordo com o Código Penal. Mateus, vamos lá, letra A, praticou crime de lesão corporal de natureza leve, praticou crime de lesão corporal de natureza grave, praticou crime de excesso de exação. Letra D, pode receber pena de multa em substituição à pena de detenção. Ou letra E, praticou crime de infanticídio. E aí, senhores, qual o gabarito correto de conformidade com o nosso contexto aqui em questão? Senhores, vamos lá. No caso aqui, com o fato narrado, percebe-se que as lesões sofridas por Mateus acarretaram uma incapacidade temporária e não permanente, certo? Então, não se definiu aí quantos dias, mas fica evidente que não foi uma lesão permanente, certo? É o que se extrai lá dos mais de 30 dias. Nesta questão, com isso, o examinador delimitou os dias justamente para caracterizar a lesão corporal grave. Então, não foi por acaso que ele delimitou os dias aí, mais de 30 dias. O propósito dele foi saber se o candidato tinha o conhecimento do artigo 129, ó, deixa eu colocar aqui para vocês. Artigo 129, parágrafo 1º, lá no inciso 1 do Código Penal, certo? Que ele vai trazer aqui, ó, ofender a integridade corporal à saúde de outrem, certo? Quando resulta incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, se caracteriza a lesão corporal de natureza grave, certo? Então, assim, ó, gabarito da nossa questão número 5, letra B, certo? Fechando aqui nossa questão número 5, gabarito, letra B, perfeito? Então, seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 6, ó. Ao chegar a seu destino, Fábio, passageiro do táxi conduzido por Fernando, abre de maneira imprudente a porta do carro para descer, sem olhar para o tráfego de veículos na pista. A porta, ao se abrir, acaba por atingir a moto de João, que conduzia seu veículo dentro da velocidade permitida para a via. Em razão da colisão, João sofre fraturas no punho e na perna, ficando incapacitado para as ocupações habituais por 60 dias. Em relação à responsabilização penal, é correto afirmar que Fábio responderá pelo crime de... Então, letra A, lesão corporal culposa do Código de Trânsito, previsto no artigo 303 da Lei 9.503/97. Pessoal, alternativa aqui, ó, incorreta, certo? Incorreta. Ao contrário aqui do afirmado, o crime de lesão corporal culposa no CTB exige que o autor esteja na direção do veículo automotor, certo? Então, no caso aqui, Fábio era o quê? Um passageiro, certo? Então, alternativa aqui incorreta, beleza? A nossa letra B diz lesão corporal grave, previsto no artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1 do Código Penal, em razão da incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Senhores, na realidade, tratando-se de lesão corporal culposa, não há que se falar em variação aqui de grau das lesões, certo? Mas apenas na aplicação da modalidade prevista no artigo 129, parágrafo 6º, que ele vai trazer o quê? Se a lesão é culposa, pena de detenção de 2 meses a 1 ano. Então, ele não vai especificar o grau aqui da lesão, certo? Então, a alternativa aqui também, ó, incorreta. A nossa letra C diz assim, lesão corporal culposa, prevista no artigo 129, parágrafo 6º do Código Penal. Perfeito, foi o que eu acabei de falar aqui, ó. Perfeito aqui, gabarito nossa questão. Se caracteriza aqui perfeitamente lesão corporal culposa, certo? Então, não tem o que se falar aqui em grau, certo? Gravíssimo, beleza? Não tem o que se falar aqui em lesão corporal culposa lá do CTB, pois aqui nós estamos falando do passageiro, certo? Para se caracterizar essa lesão corporal lá do Código de Trânsito, tem que ser o condutor, você tem que estar dirigindo, perfeito? Então, alternativa aqui correta, letra C, gabarito da nossa questão número 6. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 7, ó. Gilson, 20 anos, trabalhava como gerente da pizzaria Massa Delícia. Todavia, em razão de sucessivos atrasos no expediente de trabalho, os empregadores o demitiram por justa causa. Inconformado, Gilson passou a atacar a reputação da empresa em suas redes sociais, proferindo declarações que apontavam suposta falta de qualidade e de higiene no preparo das pizzas naquele estabelecimento comercial. A conduta de Gilson configura: letra A, fato atípico; B, crime de difamação; C, crime de injúria; letra D, crime de calúnia; ou é crime de constrangimento ilegal. Pessoal, vamos lá. Letra A diz fato atípico, negativo, certo? Ao contrário aqui, existem crimes contra a honra na conduta de Gilson, como será aí oportunamente aí esclarecido nas próximas alternativas, certo? Então, alternativa aqui, incorreta. Letra B diz, ó, crime de difamação. E aí, se encaixa aqui como crime de difamação? Pessoal, perfeito, certo? Gilson, aí, por meio das redes sociais, conforme o próprio enunciado menciona, passou a atacar a reputação da empresa em suas redes sociais, proferindo declarações que apontavam suposta falta de qualidade e de higiene no preparo das pizzas
naquele estabelecimento comercial. Então perceba que ele imputa fato que fere o que? A reputação, ou seja, a honra objetiva da pessoa jurídica. Este comportamento caracteriza aí a conduta de difamação, prevista lá no artigo 139 do nosso Código Penal, difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Certo? Alternativa aqui, ó, correta, letra B, gabarito da nossa questão número 7, perfeito? Vejam só, a letra C diz crime de injúria, negativa. Vejam só que a tipificação do crime de injúria vai trazer que injuriar alguém ofendendo o que? A dignidade ou decoro, certo? Então, este tipo penal criminaliza a conduta daquele que simplesmente ofende a dignidade ou decoro de outra pessoa, sendo que lhe seja imputado um fato determinado, como ocorre aí na calúnia e difamação, certo? Então, como o Gil se imputa um fato certo e determinado, não há de falar em injúria, certo? E aqui a letra dele fala em calúnia, para nós fecharmos aqui nossas dúvidas, certo? Mas também não se enquadra aqui no crime de calúnia, certo? Caluniar alguém imputando falsamente fato definido como crime. Então, o Gil, se ele não imputa crime à pizzaria, apenas menciona o fato de usar produtos de baixa qualidade e a falta de higiene, certo? Então, ele não fala aqui em crime. Então, por esse motivo, também é a alternativa incorreta, certo? Então, gabarito da nossa questão número 7, letra B, seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 8, ó. Em meio a uma discussão sobre o estabelecimento de carros no seu prédio, Nestor, motivado por conhecer a orientação sexual do seu vizinho, ofendeu seu desafeto, chamando-o de veadinho. Diante do fato, marca a opção que melhor descreve a tipificação da conduta de Nestor diante das regras do direito penal brasileiro. Vamos lá. Então, ele chamou o seu desafeto aí de veadinho, né? Qual vai ser a alternativa que vai se encaixar melhor nessa conduta aqui dele? A letra A diz injúria com preconceito, artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Pessoal, negativo, certo? Alternativa aqui incorreta, certo? O artigo 140 vai trazer que injuriar alguém ofendendo a dignidade ou decoro, se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à religião ou à condição da pessoa idosa ou com deficiência, certo? Então, alternativa aqui incorreta. A letra B diz injuriar por motivo de discriminação ou preconceito. Artigo 2º da Lei 7.716. E aí, senhores? Pessoal, aqui o que de fato, certo, o STF, ele entendeu a homofobia como crime de racismo, racismo aí social, certo? A alternativa aqui, ó, vai ser essa, alternativa correta. Lá no artigo 2º desta lei, ele vai trazer especificamente a injuriar alguém, ofendendo a dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional, certo? Então, alternativa aqui, ó, correta, gabarito da nossa questão número 8, letra B. Calúnia, não vai ser calúnia. Lembre que sempre que falamos em calúnia, nós estamos o quê? Falando em imputar um crime a alguém. Então, aqui não está falando em crime algum, certo? A letra dele trouxe difamação, mas ao contrário do afirmado, a gente não imputa a alguém um fato ofensivo à sua reputação, e sim pratica em uma ofensa contra a sua dignidade, com a fim de discriminar, segregar, certo? Alternativa também incorreta. Beleza? Então, fechando a nossa 8ª questão, gabarito aqui, letra B. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 9, ó. Marcos é apaixonado por Leila. Toda a vida, ambos nunca tiveram qualquer relacionamento amoroso. Movido por violenta paixão, Marcos passa a perseguir reiteradamente Leila em seu local de trabalho, bem como na faculdade em que estuda. Mesmo diante do rechaço da moça, envia mensagens e realiza ligações telefônicas insistentemente. Certo dia, Marcos a abordou na saída de seu local de trabalho e Leila seguiu em frente sem lhe responder. Ato contínuo, Marcos a agride com um tapa na face. A partir do cenário narrado, é correto afirmar que, letra A, Marcos deverá responder apenas por violência doméstica, não incidindo no crime de perseguição. Letra B, Marcos deverá responder apenas por lesão corporal leve, não incidindo eventual crime de perseguição. Letra C, Marcos deverá responder por violência doméstica e pelo crime de perseguição. Letra D, Marcos deverá responder por lesão corporal leve e pelo crime de perseguição. Ou letra E, Marcos deverá responder por lesão corporal leve e pelo crime de constrangimento ilegal. E aí, senhores? Pessoal, nesse caso, ele vai responder aqui, ó, vejam só, o núcleo de perseguir, certo? Lá no Código Penal, artigo 147, ele vai dar a ideia de uma conduta praticada pelo agente que denota aí insistência, obsessão, certo? Comportamento repetitivo no que diz respeito à pessoa da vida. Então, Marcos, ele passa a perseguir reiteradamente Leila em seu local de trabalho, bem como na faculdade em que estuda. Então, está muito ligado à área da psicologia do perseguidor, muitas vezes entendido aí como sendo
um caçador à espreita da sua vida, certo? Então, exige a lei aí, para efeitos da configuração dessa perseguição, que ela ocorra de forma reiterada, ou seja, constante, habitual, certo? Isso quer dizer que, segundo aí as doutrinas, né, que uma única abordagem, mesmo que inconveniente, ela não configura no delito de perseguição. Esse ato tem que ser o quê? Habitual, certo? Tem que ser de forma reiterada, beleza? Então, ele primeiro aqui ele comete um crime sim de perseguição, artigo 147, 147-A, certo? E o correspondente à violência, tal como ocorre no artigo 129 do Código Penal, em qualquer uma das suas modalidades, leve, grave ou gravíssimo. Então, além disso, ao agredir com tapa na face, Marcos aí responderá pelo crime de lesão corporal que leve, certo? Então ele vai responder por perseguição e lesão corporal leve. Gabarito da nossa questão número 9, letra D, ó. Lesão corporal leve e o crime aqui de perseguição, certo? Então alternativa correta, letra D, gabarito da nossa questão número 9. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Chegando aqui a nossa última questão, 10ª questão da nossa bateria de questões focada na Polícia Penal da Bahia, certo? Então, já quero adiantar aqui minha gratidão a todos vocês que chegaram até o final. Coloca aqui qual tópico vocês querem trabalhar no nosso próximo vídeo, que a gente vai atendendo o pedido de vocês, certo? Então, lembrando, nós estamos em reta final, material aí excelente de revisão para vocês, tanto material de leis como material de questões está disponível para vocês. Só clicar no link da descrição e meter bronca nesse material nessa reta final, certo? Ainda nós iremos trabalhar aqui simulados aqui no nosso canal com vocês ainda nessa reta final, certo? Então, fica atento aí que toda semana a gente tá colocando vídeo novo para a Polícia Penal da Bahia, beleza? Vamos fechar aqui a nossa última questão, ó. Ela diz assim: o delito de violação de domicílio configura-se modalidade qualificada quando praticado. Então, ó, falando aqui da modalidade qualificada da violação do domicílio. Letra A, mediante destreza. B, com rompimento de obstáculo. Letra C, mediante árdeo. Letra D, em vigilância epidemiológica. Ou letra E, durante a noite. E aí, senhores, quais as alternativas aqui corretas? Pessoal, então, quando falamos aqui de violação de domicílio, certo? As qualificadoras elas estão expressamente contidas lá no artigo 150. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó, artigo 150, parágrafo 1º, certo? Que ele vai trazer aqui, que são elas: durante a noite, ou em lugar ermo, ou com emprego de violência ou de arma, ou por duas ou mais pessoas. Então, com efeito, a única alternativa que possui previsão no referido artigo é que versa sobre o crime ter sido praticado durante a noite. No caso aqui, a letra E, certo? Letra E será o gabarito da nossa questão número 10, certo? Tendo em vista aí, ó, falando de violência doméstica na modalidade qualificada, certo? Então, as demais alternativas aí, elas não se encontram respaldadas aí no nosso artigo 150, parágrafo 1º, que elas vão trazer aí justamente as modalidades as modalidades das qualificadoras aí, nesse caso de delito de violação de domicílio, perfeito? Então, a alternativa aqui correta, letra E, durante a noite. Fechando aqui a nossa bateria de questões para a Polícia Penal da Bahia. Espero que todos tenham gabaritado todas as questões. Coloquem aí nos comentários quantas questões vocês acertaram e até a nossa próxima aula.